Salve, salve, rapaziada! Começando mais um no Bico da Águia com você aqui pela Vim TV. É um prazer muito grande estar com você mais uma vez nesse projeto que está super bacana, trazendo realmente grandes convidados. Nós temos assim uma felicidade muito grande de ter você aí na nossa audiência, ter você como telespectador do nosso podcast No Bico da Águia. E hoje o nosso assunto é muito interessante, porque nós vamos falar de psicologia, vamos falar de relacionamento de casais, autoestima, vamos falar de um trabalho muito bacana que é desenvolvido pela minha convidada de hoje, que é a psicóloga Lúcia Saraiva. Lúcia, é um prazer estar te recebendo aqui no Bico da Águia hoje. Eu fico super feliz de estar aqui hoje. Bacana, Lúcia. Lúcia, a gente começa já. Lúcia, a minha querida Luísa Clara, né, que é a minha produtora, está me lembrando aqui, porque aqui é tudo ao vivo, assim, a gente vai coordenando, então é Lucy, não é Lúcia. Mas Lembra, então, você que é músico, lembra por causa de Lucy in the Sky. Lucy in the Sky and the Diamond, belíssima canção do Pink Floyd, né? Não, dos Beatles. É dos Beatles. Mas então, Lucy, a gente sempre começa o nosso programa, até para a galera conhecer um pouquinho do nosso convidado, né? E foi interessante porque a Lucy, ela entrou em contato com o Bico da Águia, né, para estar falando um pouquinho sobre o seu trabalho, e logicamente nós já tivemos o interesse em estar desenvolvendo esse bate-papo aqui, mas eu queria saber de onde é que você veio, onde surgiu aí a Lucy, você é aqui norte mineira mesmo e Sou tal? norte mineira, roedora de piqui Opa! nata. Como eu estava comentando com você antes, eu sou de Coração de Jesus. Nasci em Montes Claros, porque todo mundo que é das cidades em volta aqui, a gente vem... Mas hoje em dia já não precisa mais disso, né? Acho que não. Porque Coração de Jesus já mais tem... de 4 décadas atrás precisava. Mas eu estou em Montes Claros desde a época, né? Como ainda hoje as pessoas vêm fazer... Mas você foi criado em Coração de Jesus quando era criança e tal? Pequena em Coração de Jesus. Por causa do trabalho da minha mãe, morei em algumas outras cidades. Então você se lembra muito das vaquejadas de Coração de Jesus, Sim, né? sim. Que são eventos famosos Sim. nessa região, né? Exatamente. Tá, aí depois você vem para Montes Claros para estudar, como Ensino aquela... médio, né? Na época a gente falava o segundo grau. Aí você veio estudar Vim aqui? pra Você Montes estudou Claros. aonde? Biotécnico. Ah, todo mundo estudava no biotécnico, Os né, cara? forasteiros vinham para o biotécnico. Eu também estudei no biotécnico, tenho grandes lembranças do biotécnico. E assim, para você escolher a psicologia, como é que foi essa ideia? Já no ensino médio você já tinha noção de que seria psicóloga? Não, de forma alguma. Eu acho que é até importante até falar, não é o assunto foco, mas assim, que as pessoas nessa idade, né, quando chega no ensino médio, muitos jovens ainda têm dificuldade, né, de saber o que quer para o futuro. E eu fui escolhida pela psicologia, foi uma sorte. Eu só sabia que eu não queria nem a área, acho, não sei se ainda fala assim, biológicas, nem exatas. Sim, Aí era isso, mas nessa época era isso aí. Tentei direito aqui, tentei psicologia acolá. Na época não tinha em Montes Claros. Aí tentei em Uberaba, onde eu passei no curso, e foi amor, talvez à terceira vista. Bacana. Então você estudou sua graduação lá em Uberaba, né? Porque aqui na época ainda não tinha psicologia, né? Pois é, hoje inclusive nós temos aí bons cursos de psicologia eu cheguei a na lecionar cidade, tem lá na Unifipmoca, minha querida amiga Simone Monteiro, que fundamentalmente, né, Lúcia, é um curso e uma profissão hoje em dia mais do que fundamental, né? Porque se existe um problema que realmente interfere mesmo na vida das pessoas, são as coisas da mente, são as coisas, os problemas mentais. Você notou que a psicologia ela se tornou mais importante nos últimos tempos? Assim, a procura a psicologia? Sim, muito. Com a pandemia, a gente viu um crescimento, um fortalecimento e um reconhecimento maior, né? Apesar de ainda haver muito preconceito, relacionar a psicologia à doença mental, a transtorno a psiquiatria, mais né? Porque é importante até a gente esclarecer, né, para as pessoas que existe uma diferença entre psicologia e psiquiatria. No caso, o psiquiatra é uma pessoa que tem que se formar em medicina, né? É uma especialização da medicina. E a psicologia é uma faculdade de 5 anos, né? Atualmente, inclusive, tem muitos profissionais, e nem são profissionais que atuam como terapeutas, mas não são psicólogos. E eu acho que é até importante estar colocando isso para as pessoas também se atentarem quando procurarem um profissional.
É verdade. E você acha que a nossa sociedade, ela tá meio doente, assim, com tanta coisa que acontece ao mesmo tempo, né? Os próprios problemas pessoais, mas também as questões relativas à sociedade em si, as aceitações. As pessoas todas precisam de um psicólogo, você acha? Pra você vender seu peixe aqui agora. Eu acho que se a gente for pensar profundamente, nem profundamente, a gente pensar por alto, assim, todo mundo precisa, porque todo mundo tem suas dificuldades, seus problemas, né? Não existe ninguém. E ninguém pode também se sentir Exatamente. sozinho, né? O psicólogo é um auxílio, né? Uma ponte para que a pessoa de para se sentir autoconhecimento. bem, se afirmar e estar mais tranquilo na vida, né? Porque ao todo tempo terão altos e baixos. É isso não tem verdade. como fugir. E você, então, quando se forma lá em Uberaba, né, que é uma região, inclusive, muito próspera, Uberaba, Uberlândia, o Triângulo Mineiro ali, você retorna para Montes Claros para estar desenvolvendo sua carreira? Imediatamente após a formatura, eu volto para Montes Claros mesmo, né? Porque minha família ainda é em Coração de Jesus. E na época não tinha lugar nem para levar currículo. Hoje a gente tem aí várias áreas onde o serviço ele é obrigatório, né? Como o serviço público aí de saúde, de assistência social, é obrigatório ter o profissional de psicologia. Na minha época, Não era, não né? era, não era. Não tinha essa importância. E assim, a partir do momento que você entra já no mercado da psicologia, como você foi achar o seu local de atuação, assim? Porque eu acredito que o psicólogo ele seja especializado em determinados segmentos, né? Sim, eu me especializei em atendimento sistêmico à família, mas mais ou menos 1 ano e meio depois de ter me formado. Aí eu trabalhei muito prestando serviço para prefeituras, na área social, que ainda não era implantado, ainda o SUAS, né, que é o Sistema Único de Assistência Social, ainda não tinha sido implantado, então prestava serviço no centro de saúde, trabalhei em algumas cidades pequenas aqui perto, depois também aqui já com a implantação do SUAS, trabalhei em algumas unidades de assistência social aqui de Montes Claros. Entendi. Dei aula no curso de psicologia. Então você deu aula, né, no curso de psicologia, foi uma experiência bacana. Mas eu queria te perguntar exatamente isso. O psicólogo ele precisa de psicólogo também? Porque a gente imagina, né, que o psicólogo ele tem toda a capacidade para entender as outras pessoas. Mas e ele mesmo em si, com os problemas dele? Como o psicólogo lida com isso? A gente precisa de estar em terapia sempre, né? Eu faço terapia desde que eu fiz faculdade. Na época da faculdade, eu já fazia terapia. Mas não foi com espelho, não, né? Não com espelho. Porque fica mais barato o psicólogo olhar para o espelho e falar, conte um pouco da sua infância. Não, mas a gente precisa, né? Porque além das nossas questões, tem todas as questões que a gente lida do outro. E aí, então, você, nessa busca, nessa procura, principalmente em clínica, né, que você, na verdade, encara um problema a cada dia diferente, né, ou uma situação diferente, você foi se descobrindo. Nessa questão do atendimento, como que o psicólogo ele faz para não se envolver realmente nos problemas do seu cliente ali, do seu paciente, né? Porque o cara abre o seu coração, né? Abre a sua vida para essa pessoa e ela tem que ter um discernimento para tentar dividir isso aí. Como é que é essa técnica? A gente tem até na faculdade, a gente for pensar de uma forma clássica, a gente tem até que trabalhar essa neutralidade, mas que dentro da terapia sistêmica, da formação sistêmica, que é a minha, a gente até trabalha mais com essa questão que não existe essa neutralidade. Você acaba se envolvendo também, de certa forma. Não tem como você não se envolver. Como que você não vai se envolver com o outro, com o sofrimento do outro? Mas aí tem uma diferença com a experiência e com o dia a dia, a gente não absorver e levar isso para a sua vida. Por isso, a nossa terapia e também a supervisão clínica. A supervisão clínica que todo profissional, principalmente que trabalha na clínica, ele precisa de ter um outro psicólogo com mais experiência, onde a gente faz como se fossem aulas, a gente leva os casos e é como se fosse uma outra visão sobre aqueles casos. Afinal de contas, somos todos, né? Estamos todos no mesmo barco, não é o fato da pessoa ser psicólogo que ela vai estar isenta algum tipo de problema. A gente pode pensar isso uma profissão, né? Igual um médico, né? Porque é mais fácil a gente pensar a respeito. Acho que não acredito que não tem como levar, às vezes, para casa uma preocupação sobre casos que são vistos ali. Mas não é
uma coisa também Ele não que pode ele deixar isso absorve, com ele, né? Que absorve, que vai levar até atrapalhar o seu dia, a sua vida. E é muito importante a pessoa se conhecer, porque eu acho que a psicologia ela bate muito nesse sentido, né, da pessoa se aceitar, se conhecer, do autoconhecimento. Exatamente. Vocês trabalham nesse sentido também? É a base, acho que, de toda linha de terapia é o autoconhecimento, se entender melhor para saber lidar com os seus monstros, né, e com os seus anjos que todos nós temos dentro de... Se a gente estivesse fazendo uma terapia aqui agora, eu entrei lá no seu consultório e, oi, Lúcia, tudo bem e tudo. O que você falaria comigo, assim? O que eu tenho que falar com você para começar uma terapia? Porque eu vou te falar uma coisa, cara, confessando para nossos telespectadores, eu nunca fui a um psicólogo. Pois é. E aí entra num detalhe que é o seguinte, a psicologia ela é mais procurada pelas mulheres, basicamente o maior número de pessoas que buscam este tipo de serviço são mulheres. Sim, eu não vou te saber colocar números, mas ainda a maioria são mulheres, né? E uma coisa que você me perguntou aí, quando eu chegar à terapia, o que eu vou falar, é até interessante a gente conversar, porque tem muito, assim, tirada, tem uma piada que usam com a gente, né? Desde a época da minha faculdade, né? Como é que o psicólogo troca uma lâmpada? Aí fala, senta, olha para a lâmpada e... espera ela se trocar. Espera né? trocar sozinha, né? Porque vocês escutam muito, né? A base é a escuta, né? Mas a psicologia ela tem evoluído a sua forma de atendimento. Não que essa seja errada, né? Tem gente que vai se encaixar nesse formato. Mas, por exemplo, a minha formação, que é a terapia sistêmica breve, né? Onde a gente tem até delimitado uma quantidade de sessões. Sim. Isso... né, acho que é até interessante falar, a pessoa pode até se organizar financeiramente para esse tratamento. São 16 sessões a princípio que a gente coloca, então ela também é direcionada, porque às vezes a pessoa, vou no psicólogo, vou falar o quê, né? Exatamente, porque a gente tem a gente tem a forma de direcionar isso. Né? E aí a gente, assim, eu fui formado nos desenhos animados da Warner, da Disney, que a gente, quando era pequeno, eu assistia demais. E a gente via o clichê da psicologia do divã, né? Então, o cara chega, senta, deita no divã, e aí o psicólogo fala, fale um pouco sobre a sua infância. Isso é um clichê, né? É que a gente, lógico, a gente investiga, mas fale mais sobre a sua infância, fale mais sobre você. As pessoas não sabem falar sobre elas, né? O que eu vou falar de mim? Então, a gente, no meu modelo de terapia, que eu tenho a formação, a gente tem as perguntas já, né, trabalhadas e diferenciadas também para cada indivíduo que chega até a gente, né, ou casal. Quando tem essa diferença, como você falou aí, é porque o homem em si, e a gente vai estar falando um pouco mais na frente também, daqui a pouco sobre os relacionamentos, ele assim, tem uma formação que, de certa forma, ele fica meio... receoso de estar falando, abrindo o seu coração para uma outra pessoa. O homem assim, sim. No sentido de... Parece que isso pode ferir um pouco a sua masculinidade, ou alguma coisa nesse sentido, então está inserido nisso. Né? E assim, né, vou falar para a psicóloga, vou abrir meu coração, mas, cara, eu não conheço essa pessoa, o que eu estou falando da minha vida para essa pessoa? E assim, é muito interessante. Agora, eu escutei uma vez um psicólogo falando... um jovem psicólogo, que ele trabalha com cura gay. Isso existe? Não, eu vou falar sério, porque o cara já chegou para mim e falou que é isso, sério? Né? Sério. E trabalha já. Muitas pessoas foram no meu consultório e achavam que era gay e saíram do meu consultório falando que não era gay. Isso existe? A cura gay não existe. Então, não existe. Como não é doença, não tem cura, né? Pois é, exatamente por isso. Isso aí foi muito falado na época daquele pastor e tal, sim, né, das igrejas religiosas. Um psicólogo que trabalhar com esse tipo de abordagem, o CRP dele, né, que é a nossa inscrição no Conselho Regional. Pode ser cassado, porque é uma prática que não existe. Não é normal, né, na verdade, fazer dessa forma, né? A abordagem é de outra forma. É lógico, vamos supor, um jovem, ele ainda está com as suas dúvidas a respeito não só da sexualidade, mas também a respeito de várias coisas, né? Que normalmente na juventude as dúvidas surgem em vários aspectos. Ele pode até, com a terapia,
Se achar, se descobrir, se né? descobrir ou como homossexual, realmente, ou como apenas que ali foram certas dúvidas, alguma coisa assim, mas isso não existe, né? E é proibido se trabalhar com a cura gay, porque não existe. Porque não existe cura, não existe, né? Existe cura hétero? Não existe cura hétero. Exatamente. Se tivesse cura gay, tinha que ter cura hétero também, né? Exatamente. É verdade. Mas aí, então, você, começando já com essa experiência de atendimento, de clínica, enxergou essa questão de trabalhar com as famílias, com a atuação da psicologia nas famílias, e aí, naturalmente, foi para a relação dos casais? Como é que foi essa... É porque a minha formação de atendimento sistêmico à família, é o atendimento à família e também a casais e indivíduos, né? E como a minha experiência lá atrás estava sendo mais na área social, então eu senti essa necessidade de estudar mais a respeito, né, da forma de abordar essas famílias no âmbito lá da psicologia social. E então foi uma formação que me ajudou muito. E aí, a partir do momento que eu fui me dedicando apenas à clínica, aí dentro dessa mesma formação, a gente também aborda, né, atende indivíduos e casais. Entendo. E eu acho que tem alguma coisa, assim, talvez da minha história, que acho que sempre tem, né, que acaba levando a gente para determinados caminhos, até dentro do próprio trabalho. Com certeza. E aí, assim, a gente observa, e você certamente nos seus atendimentos tem uma noção disso, que a nossa formação cultural ela é muito machista, né? Sempre foi e continua. E isso impacta nesses relacionamentos, essa formação cultural machista que vem de gerações. Que se a gente for pensar, as nossas avós, porque hoje as avós da geração de agora talvez são mulheres que já buscaram, né, um tipo de ruptura com essa sistemática mais machista. Mas eu posso afirmar que, categoricamente, que todas as nossas avós eram donas de casa. Sim. Então, assim, é uma coisa que ainda está muito próxima, né? E eu acho que uma coisa que marca muito essa questão minha para esse olhar da mulher e do casal, né, é a minha avó mesmo, a minha avó materna. Hoje ainda tenho ela, super lúcida, faz 89 anos que agora. Chique. Dona Lili. Como é que ela chama? Dona Lili. Mandar um abraço para Dona Lili aí, ó. E eu me lembro muito, porque eu convivi muito com ela na infância, na roça, e ela contava uma história assim, de que quando ela a princípio eles moravam em Curvelo e vinham aqui para o norte de Minas, onde meu avô comprou uma fazenda, e eles vinham num caminhão do leite, onde gastava, nas estradas de terra, gastava um dia. Então, eram muitos homens, os peões ali que ajudavam meu avô dirigindo, e quando chegava de madrugada na roça, no ponto de chegada, que todos os homens iam descansar, e ela e um funcionário iam correr atrás do frango à noite, de madrugada, matar o frango, cozinhar o frango, os homens descansando. Preparar, cozinhar, chamava eles para comer, né? E ela me contava essas histórias e, assim, eu falo que ela é uma feminista sem saber que ela é feminista, e me influenciou muito, porque essa história me intriga por que ela tinha que fazer isso tudo, né? Ela se questionava já nessa época, isso eu ainda criança, ela contava já se questionando, mas ali executando esse papel, né? E, então, eu acho que isso despertou em mim muito essa vontade também de trabalhar com mulheres, de trabalhar com os casais que, sim, são influenciados negativamente ainda pela nossa cultura machista. É verdade. Nós vamos falar muito disso no segundo bloco aqui do Bico da Águia, mas é importante esse aspecto que você está abordando agora, porque é uma evolução e nós precisamos entender essa evolução cultural, porque hoje a gente observa, né, que as mulheres, até mesmo pelo empoderamento e pelo posicionamento e pelo auxílio psicológico também, elas estão conseguindo, de alguma forma, se afirmar de uma maneira diferente de que é esse padrão de mulher, lugar de mulher em casa, mulher de mulher cuidar do marido, porque a mulher ela tem esse aspecto cuidador, ainda tem esse aspecto. Como é que é essa relação da mulher cuidando, né? A mulher que cuida, que zela pela família, que zela pelo relacionamento, pela organização da casa, como é que é isso? Pelo menos aqui onde a gente vive, né, aqui no norte de Minas, eu acho que isso ainda é muito comum, né? A gente vê, às vezes, casais onde
A mulher é um profissional com curso superior, o marido também, mas ele sai para trabalhar, ela sai para trabalhar, mas as responsabilidades domésticas ainda são muito da mulher, né? O homem chega em casa, provê, mas essa mulher também já provê também. Falou lá de casa, então. Tô brincando, que lá em casa eu cozinho. Eu sou o cara da cozinha, que minha mulher não gosta de cozinhar. Mas as outras funções, né? Que assim, acaba que ela absorve isso muito como... Não é nem assim porque a gente não quer dividir nem nada, não, porque ela acha que vai fazer e vai fazer de forma... É natural nosso, né? E aí a gente acaba, o que tem muito hoje, a gente percebe essa carga mental sobre a mulher, porque ela tem que pensar em tudo. Por mais que ela seja um profissional que sai para trabalhar fora como marido, ela tem que pensar, mesmo que ela tenha uma funcionária, ela tem que pensar na lista de compras, ela tem que pensar na reunião de pais. Olha, não sei, os seus filhos não estão em colégio mais, mas tem pouco tempo que saíram, né? O grupo de WhatsApp, quando a gente começou a fazer grupo de WhatsApp, quantos pais tem no grupo de WhatsApp da sala dos filhos, né? São mais as mães, né? Predominantemente, né? Ainda já tem uns pais que participam, mas... E também uma questão interessante, por isso que realmente a mulher, eu acho, aí achismo mesmo, que pelo aspecto da mulher ser a geradora da vida, né? Ser aquela pessoa que tem a experiência de nascer uma vida de dentro dela. Então, isso aí, com certeza, é algo muito forte para um indivíduo, né? Assim, deve ser uma experiência absurda ser mãe. E aí, por isso, eu acho que o cuidado, né, ele passa a ser uma coisa, eu sinto isso na minha casa, por exemplo, com relação às questões de saúde, né, que a minha esposa que marca as consultas, ela que vai atrás, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, corta o cabelo, tal, não sei o quê. E eu tô meio desligado. Então, assim, eu acho que a mulher é aquela situação de que está no controle meio que sem saber, mas quem está no controle é ela. A gente pega isso para a gente como lei universal, né? Porque isso é um aspecto da sociedade machista ainda, né? Toda essa forma da gente funcionar, né? E aí, até aquela frase que a gente usa muito na época do 8 de março, né? Que lugar de mulher é onde ela quiser. Pode ser que ela queira mesmo esse papel da casa, dos cuidados com a casa, mas tem que ser uma escolha, né? E acho que quando a gente se conhece melhor, a gente tem essa condição de refletir. É porque é uma escolha, lógico que todas as escolhas elas têm influências de vários níveis, biológico, social, etc. Mas até que ponto isso é uma escolha ou imposição? Assim, a gente vai entrar um pouco mais nesse assunto, mas só para a gente finalizar esse primeiro bloco, assim, a dramaturgia, ela retrata muitas situações, né, do cotidiano, para que a gente possa, de certa forma, estar entendendo um pouquinho como as coisas acontecem. Então, agora, por exemplo, na novela Pantanal, tem o caso da Maria Bruaca com o seu marido, que sempre foi um cara, né, possessivo, que agredia ela, que traía ela. Ele é o estereótipo do machismo, né? E aí, de repente, ela começa a trair ele também, entendeu? Como aquela história de que ela tenta se libertar e tudo. A Lucy daria jeito nesse casal, mas a gente vai ter que falar isso no nosso segundo bloco, porque a gente está chegando agora no final desse nosso primeiro bloco. Eu estou falando com a Lucy Saraiva, ela que é psicóloga, trabalha com relacionamentos, né? E também com a psicologia em geral, com relação à questão dos casais. E é muito bacana e a gente vai estar falando muito disso agora no nosso segundo bloco. Mas antes eu preciso lembrar você que o nosso podcast tem o patrocínio do Busca Aqui. Busca Aqui é um site, sabe, Lucy? É um aplicativo, na verdade, onde você pode solicitar qualquer tipo de serviços ou produtos, né? Você precisa de uma pizza, de uma cerveja, você precisa de uma psicóloga, você pode buscar lá no Busca Aqui que você acha. Você pode, inclusive, se cadastrar no Busca Aqui para estar desenvolvendo o seu trabalho. Então, é muito prático, é muito bacana. Você pode baixar o aplicativo e ter montes claros na palma da sua mão. E o nosso outro patrocinador é a Personal Jingle. Personal Jingle, que é a comunicação através da música. Então, você que quer comunicar a sua empresa, você que quer posicionar a sua empresa,
personal jingle. Você pode criar uma música e colocar a marca da sua empresa na cabeça das pessoas na forma de música. Isso é muito legal. No Bico da Águia vai ficando nesse bloco por aqui, mas no segundo bloco nós temos muitos assuntos interessantes para falar com a Lúcia Saraiva. A gente volta daqui a pouquinho. Olá, empresários de Montes Claros! Eu tenho uma novidade para você. Se o seu cliente tem que ficar um bom tempo procurando a sua empresa na internet, o Busca Aqui chegou para resolver esse problema. No Busca Aqui, a sua empresa aparece rapidinho, com uma busca só, e é de graça. Seja encontrado fácil. Faça o seu cadastro no buscaaqui.net e não fique de fora dessa. Quem procura, buscaaqui.net. É isso aí, galera. Estamos de volta com o podcast No Bico da Águia. Muito bom ter a sua companhia. Hoje nós estamos recebendo a Lúcia Saraiva, ela que é psicóloga, trabalha com terapia de casais, com os relacionamentos, com a autoestima da mulher. E é isso exatamente que nós vamos estar abordando agora, Lúcia, nesse segundo bloco. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho como é esse seu trabalho de abordagem no relacionamento, né, dos casais de todos os aspectos, hétero, homoafetivos, não importa, não tem regra nesse sentido. E como é realmente você trabalhar, porque nós estávamos conversando até antes aqui nos bastidores, que existem frases, né, que são assim... já de muito tempo aceitas. Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, você não tem que se envolver em relacionamento dos outros e tudo. Mas o psicólogo acaba influenciando, envolvendo o relacionamento das pessoas, buscando o auxílio. Como é esse seu trabalho com os casais? Normalmente, quando os casais procuram, né? Eu já até coloco no início, né? Porque não é uma reconciliação de casal. Não é para isso, né? Cada casal, ali a gente vai perceber quais são suas necessidades, quais são seus objetivos, né? Para lidar melhor com qualquer situação que estejam passando. Normalmente buscam quando estão em crise, né? E não quer dizer que dali eles vão sair felizes para sempre. Eu coloco, né, que talvez a melhor decisão, às vezes, é até o divórcio, a separação, né? Ou, às vezes, continuar a partir de uma reconstrução dessa relação. Bom mesmo seria, o que é muito interessante, eu lembro até a Letícia Spiller, que é uma atriz, né, conhecida, uma vez assistindo uma entrevista dela, ela coloca que quando ela se separou do marido e eles tinham um filho, até outro ator, mas me fugiu o nome, eles procuraram a terapia de casal, porque ali um casal que estava se separando, mas tinha um filho, né? Então é uma forma de lidar melhor também com esse momento que é difícil para qualquer um, porque ninguém casa querendo separar, né? E quando não dá certo, não quer dizer que há um fracasso não é um fracasso individual, né? É uma questão de algo ali que não deu certo e que precisam lidar da melhor maneira com isso. Então, para as pessoas, né, entenderem melhor o seu posicionamento dentro ali dessa relação. E a terapia de casal, falo que tem 3. Tem cada um, que forma o casal, e tem a unidade do casal, porque a gente tem muito esse olhar nessa unidade, porque eles funcionam diferente quando estão sós. Aí, quando forma ali essa unidade, é como se fosse um novo ser que a gente aborda. Quando eu brinquei no primeiro bloco, falando que se você daria jeito nesse casal lá da Maria Bruaca e do rapaz lá, do Murilo Benício, porque realmente são absurdos que acontecem ali naquele relacionamento. Né? Um relacionamento abusivo por parte do marido, de ter uma outra família, de agredir a menina e tudo mais e tal. E, de certa forma, ela agindo dessa forma, assim, meio que dando o contragolpe nele aí, gerou críticas, logicamente, mas também gerou um certo empoderamento de falar assim, não, peraí. Mas ela está muito como vítima nesse relacionamento também. Ela é muito oprimida, né? Sim. E existem em relacionamentos que
principalmente a mulher, ela é muito oprimida pelo marido, e né? quando há essa opressão grande demais, agora respondendo, eu não sei se esse casal chegaria a terapia. Esse aí você ia mandar separar mesmo, não né? é um casal que vai para terapia, eu acho muito difícil, né? O perfil não vai para terapia. Então, você fala da opressão. Quando você está oprimido, né? Como se tivesse ali uma mão cheia de areia ali. Quanto mais você aperta, mais escorre entre os dedos, né? E ali no exemplo dela, da Maria Bruaca, você vê que é uma opressão tão grande e que aí ela tenta resolver. E o caminho que ela escolhe para resolver, não fazendo juízo de valor, mas talvez não seja o caminho mais saudável, né? Com certeza. Porque ela continua dentro da opressão. Aí só que tem aquela areinha correndo entre os dedos que ela vai ter outros relacionamentos. É óbvio, né, que cada um vai viver feliz da forma que achar que deve ser feliz, mas a gente percebe ali que não é a forma mais saudável. A gente o problema não está sendo resolvido. Que no relacionamento de casais existem vários aspectos que podem influenciar no bom relacionamento disso. Mas o principal, e a gente falou disso aqui, é a traição ainda. A traição física, a pessoa que tem um compromisso com uma, mas se relacionar com uma outra pessoa. E é óbvio que é muito mais comum a traição masculina, até pelo fato do homem se sentir, vamos dizer, o dominador, né, dessa relação, a pessoa que pode tudo nessa coisa. E a mulher, muitas vezes, a gente observa que ela trai quando é traída. Apesar de que hoje em dia não dá para nem observar dessa forma. Mas eu digo assim, quando existe a traição no casamento? Por que existe a traição no casamento e quando a mulher trai? Primeiro, eu gosto sempre de colocar que o casamento, ele é uma sociedade, né? E sociedade tem contratos, sejam contratos explícitos ou implícitos, né? Não precisa de estar lá escrito, não quer dizer que você assinou no cartório que é um contrato. Mas existe um contrato ali de duas pessoas em parceria para montar uma empresa. É bem isso, sabe? Porque aqui também eu estou tirando aquela questão idealizada e romântica das relações, que é um dos grandes entraves dos relacionamentos. Eu acho que é a romantização e a idealização de como funciona um relacionamento. Isso faz relacionamentos também se desgastarem e chegarem ao fim, porque eu não estou vivendo um conto de fada, então não está dando certo. Não é né? o que eu pensei, né? Então, e a gente ainda é muito influenciado, somos muito influenciados. Além do machismo, tem a questão dos contos de fada, dos romances, né? Eu achei interessantíssimo, só fazendo uma parte aqui, dos contos de fadas, uma passagem da Portas do Fundo, que estava a Branca de Neve lá, morta, né? Dormindo, aí chega o príncipe, aí o anão fala, você tem que beijar ela aí, para ela acordar. Ele fala, não posso, o que é isso? Se eu beijar uma pessoa que está nessa condição aqui, eles vão me acusar que eu estou assediando ela, que eu estou estuprando ela, que é isso e aquilo. E fica naquilo ali. O príncipe não beija a Branca de Neve, vai continuar. Quer dizer, é realmente uma situação... Hoje até a gente viu, temos um exemplo terrível, né, desse estupro aí do médico com os pacientes e tudo. São coisas bizarras, né, que infelizmente ainda acontecem. Mas com a mulher sempre vítima. A mulher sempre sendo o objeto ali, ou do abuso, seja do abuso sexual ou do abuso do poder. Eu queria te perguntar exatamente sobre essa questão sexual, que é algo que é muito importante no relacionamento dos casais, tão importante que é exatamente o motivo de quando a pessoa pula a cerca e vai para um outro lado, é motivo da separação, é motivo de briga, é motivo daquilo. Qual o peso que tem o relacionamento sexual num relacionamento de casais? Um dos fatores imprescindíveis dentro de uma relação é o relacionamento sexual. Mas não acredito, e o que a gente vê na literatura não é exatamente o ato sexual que leva as pessoas a traírem, né? Como eu estava falando, é uma tendência de uma quebra de um contrato. Como é uma empresa, você tem regras. Tem casais que podem, sim, na atualidade, ter relacionamentos abertos, ok. Então, se você vai ter um outro relacionamento, você não está quebrando o contrato, faz parte do seu contrato. E as pessoas não conversam a respeito do contrato que fazem, né? Então, só que está implícito ali dentro da nossa sociedade que traição, e a traição sexual, que é uma das que são sentidas como dor na pele, uma dor física mesmo, tem até pesquisas a respeito,
isso não é o que leva as pessoas a traírem, né? Mas é uma das traições que mais deixam marcas e dói. Então, havendo essa quebra de contrato, e que hoje também muito crescente para as mulheres também, e o homem tem essa liberdade, né? Por causa da questão que a gente estava conversando anteriormente, do machismo mesmo, dele ser autorizado a ter mais de uma parceira. Pois é, e aquela questão, por exemplo, quando chega um casal lá no seu consultório que está nessa condição, vamos dizer, está com um problema de relacionamento, porque talvez ele traiu ou ela traiu, eles falam isso para você? O cara chega assim, eu estou assim com ela porque ela me traiu com o meu vizinho. Ou o cara fala, eu estou assim com ela porque ele me traiu com a minha melhor amiga. Chega esse nível de informação para você esse nível de informação. no seu atendimento? Sim. E como é que você lidar com isso? Como é que você consegue entrar dentro daquela relação, apesar de que você tem os critérios, né? Sabe como falar as palavras em determinado momento, mas é uma coisa muito delicada. É delicado, mas que eles têm que trazer, né? Não é uma pergunta que vai partir de mim. É lógico que cada caso é um caso, mas não é algo que vai partir de mim. Mas normalmente eles vão trazendo. Às vezes não traz na primeira, na segunda sessão, mas acaba trazendo. Você percebe que tem alguma coisa ali que não ficou clara e que aí lá para a terceira sessão eles conseguem, depois que faz um vínculo, chega até isso aí. E até essa questão da traição, normalmente não é um sintoma de algo que está atrás, né? Que aí é a falta de comunicação, a falta de um contrato. Quando eu falo contrato, é a falta de conversar mesmo, de um diálogo assertivo, das pessoas falarem a respeito um com o outro, a respeito daquilo que sente, daquilo que incomoda, né? E parece que é falar a mesma coisa, é frase feita, mas o diálogo ele é imprescindível. E às vezes a gente vê que a traição e outros movimentos aí são sintomas, né? Sinais de que algo não vai bem. Voltando ainda no assunto que a gente estava abordando, porque o homem e a mulher, eles são assim, seres um pouco diferentes, principalmente nesse aspecto sexual, né? O homem ele é muito mais assim visceral, físico, e a mulher, eu acredito que trabalha mais como uma questão de um sentimento, vamos dizer, dessa forma. Como equilibrar isso, né? Assim, num relacionamento de um casal longínquo, ou seja, aquele cara o cara quer transar todo dia, o cara quer toda hora, a mulher já não quer, a mulher tem um tempo dela e tudo, né? Tem as prioridades, que aquilo não é uma coisa tão importante na vida dela como na dele, pela questão física mesmo. Eu acho que vem muito do homem, apesar de que tem mulheres que também têm essa verve mais aguçada, mais acentuada. Mas como equilibrar isso para que a mulher também se sinta dentro desse relacionamento valorizada nesse aspecto? Primeiro que tem a questão, sim, que é hormonal, né, as diferenças, né, biológicas do homem e da mulher, mas eu acho que dentro disso tudo tem muito ainda uma questão social que pesa e cultural que pesa, né? Ainda no século XXI, né? A mulher, ela foi feita para ser mãe, e mãe é um ser divino, né? Um grande erro também que atrapalha até muitas maternidades e muitas mulheres, porque a gente tem a obrigação, a gente tem como cerne, né, de objetivo na nossa vida ser mãe, isso é imposto, ser mãe e um relacionamento. E aquela mulher mais velha, madura, que não tem filho ou não está em um relacionamento conjugal, ela é vista ainda de forma... À margem, né? À margem, né? E quando a gente pensa isso dentro de um relacionamento, nunca um problema... sexual ou outros, mas como você perguntou a respeito, ele é realmente o problema. Entendi. O problema ele vem atrás. Eu acho que ele é um sinal, é um símbolo de que alguma coisa atrás não está funcionando bem. Ou seja, se as coisas estiverem funcionando, isso também funcionaria de uma forma normal e natural. É natural. E mesmo porque o que funciona bem para um casal ou para uma pessoa, não funciona para outro. E aí, voltando à questão que eu coloquei, assim, dos romances e dos contos de fada, a gente tem eles como
padrão, né? E até a questão do pornô, a gente tem discutido muito a respeito. Isso. Se você não tem aquele romance Aquela dos estética. contos de fada, ou aquelas posições mirabolantes dentro de um relacionamento sexual, você tende a se sentir frustrado e para você não tá bom. E cada um vai encontrar a sua forma diferente. Você abordou um aspecto interessante da questão do pornô, porque o conteúdo pornô, ele meio que padroniza uma determinada estética de que como deve ser um relacionamento sexual entre casais, né? E é uma loucura, porque nós não somos aqueles caras, né, velho? É uma coisa assim, é surreal o que acontece. Ali eu faço cinema, aquilo é cinema mesmo, é ficção. Você... ou seja, manipula de certa forma para ficar esteticamente para ficar uma agradável. estética nesse sentido. Só que as pessoas, elas consomem, os jovens principalmente, porque hoje é muito fácil consumir esse tipo de conteúdo. Você digita no YouTube, digita na internet e facilmente você já... Aí os casais se frustram em cima daquela estética, acha que uma estética é essa e a estética normal dele é outra, né? E se frustram em relação às performances sexuais e quanto à questão dos romances, né? Que é vendido para nós o tempo todo, que é desse jeito que funciona, né? E os romances sempre tem o príncipe que salva a princesa. Tá mudando muito na mídia. Esse príncipe já não é tão príncipe assim. As novelas, os filmes, as séries estão mudando, né? Eu vejo a visão que a minha filha de 12 anos, assistindo as séries de acordo com a idade dela, já tem a respeito do mundo. E meu filho de 17 é muito diferente do que eu tinha na idade deles. Às vezes, assim, um pensamento mais conservador, e a gente vê que isso domina muito ainda, principalmente nesses tempos desse governo mais conservador aí, de querer impor algo que realmente já passou, né? Que a gente já está num outro momento de evolução, onde esse conservadorismo, muitas vezes, ele serve para oprimir ou serve para colocar a mulher numa situação, né, de inferioridade com relação a esse que a gente casal. passou de uma transição. A gente teve uma época, acredito, lá dos nossos avós, nossos pais, que era um modelo e você sabia o que seguir, mesmo que você não quisesse. Você tinha um padrão a ser seguido em todos os aspectos da vida. Aí a gente passou por essa transição com aí os anos 70, essas revoluções de costumes, a própria revolução sexual, a pílula anticoncepcional, né, que traz para a mulher essa liberdade. Só que a liberdade, ela tem um preço, né? E aí por que a gente vê esse retorno do conservadorismo? Porque fala o que você deve, o que você não deve fazer, né? E quando você tem a liberdade, é difícil, você se sente perdido, né? É igual eu pensando aqui na criação de filhos. Você sabia o que era entre aspas, né? O que era certo e o que era errado. Aí, quando você tem a liberdade, você que tem que fazer o seu modelo de educação. E isso a gente vê essa necessidade em vários pontos. Um aspecto interessante que são os filhos, né? Porque um casal, como você disse até anteriormente, que a função da mulher é ter os filhos, né? Assim, ela é a geradora desses filhos. Então, a partir do momento que se forma um casal, naturalmente, vêm os filhos. E quando os filhos eles surgem, muda um pouco. Eu falo até por minha causa, aquela história assim, quando você tem um filho, sua vida muda, porque a sua preocupação deixa de ser você. Você para muito de se preocupar com você ou com o seu relacionamento com a sua, para focar nessa questão dos filhos. Qual o tamanho dessa questão dos filhos, da influência dos filhos no relacionamento dos casais? A gente vê, por exemplo, casais que os filhos eles dormem na cama dos pais, eles ficam ali o tempo inteiro e tal, e muitas vezes até inibem uma situação que o casal, ele precisa da sua intimidade, dessa coisa toda. E assim, os filhos eles entram num momento que é um novo aspecto ali, um novo ser. Como é que são os filhos aí? Nessa perspectiva da família, a gente percebe ciclos. E ciclos que contém crises, né? E uma das principais crises é crise não no sentido negativo, pejorativo, mas crise mesmo que é um rompimento, né? A cisão de um momento. E a chegada dos filhos num relacionamento
é até um dos momentos que há muito divórcio, né? A gente É percebe. mesmo? Olha Os só. primeiros filhos ocorrem, porque primeiro é só o casal, né? Vamos pensar assim, primeiro você está solteiro, você tem a sua vida, cada um, o casal tem a sua vida. Quando casa, é um momento de crise, porque é um momento, por mais que você namorou 10 anos, como eu namorei, quando você vai para você casa, é diferente. Eu namorei 6. É diferente, né? Você viver ali É, uma vida em comum. uma rotina Então, é um diferente. momento de crise que você tem que se ajustar para esse mundo novo, né? Você não vai ter mais uma vida de solteiro, os compromissos são diferentes e é necessário essa mudança, é saudável essa mudança. Mantendo a sua individualidade, mas é saudável essa junção para uma vida de casal. Aí depois, passou a crise, está tudo certinho, vem os filhos, né? Na maioria dos casais, vem os filhos. Então, é outro momento de crise, porque ali o casal que já estava ajustado como unidade de casal, agora tem um terceiro membro e vai vir os outros, né? Agora, então, tem que se ajustar. E uma questão interessante, muitas vezes o casal... Hoje eu não atendo mais criança e nem adolescente, mas muitas vezes, né, os colegas que atendem, quando procura a terapia para criança, vira terapia de casal. Porque a criança ela é um porta-voz de dificuldades que estão acontecendo lá. Então, é bom observar. Eu falo sempre para os casais, observem mau comportamento do filho, o que é que isso está tem alguma relação, significando, né, para essa família, para esse casal. Agora, é impressionante, Lúcia, como, graças a Deus, né, assim, nós tivemos esse processo de evolução, principalmente para a mulher, né? Porque eu entrevistei aqui antes de você o Ucho Ribeiro, e aí a gente conversando, ele falando sobre, né, o tempo ali da avó dele, né, da mãe dele, não, da mãe dele, na verdade, que era, assim, a galera antiga, era 1 ano de diferença e meio de um filho para o outro. E eram 10 filhos, eram 9 filhos. Então, a vida dessa mulher era ficar grávida, passar o período do resguardo, aí se relaciona de novo e fica grávida de novo. Então, assim, é um período, acho que, assim, de um sacrifício muito grande para essa mulher. Porque você imagina, porra, você ter 10 filhos em 10 anos de sequência. Ali vira uma coisa até normal, né? Tudo bem, era uma outra época, não tinha métodos conceptivos, não tinha... Precisava do filho para trabalhar na roça. Precisava do filho para trabalhar na roça, precisava populacionar aí né, o mundo e tudo, mas um sacrifício muito grande para essa mulher, exatamente, né? E eu percebo muito, quando eu engravidei quase aos 30 anos, o meu primeiro filho. E eu lembro que eu tinha aquela idealização, que eu ia amamentar, tudo certinho, não comprei mamadeira, não comprei bico. E no centro de saúde que eu trabalhava, tinha uma propaganda da Luísa Tomé, na época ela teve gêmeos, a atriz teve gêmeos, e era aquela foto dela maravilhosa, ela maquiada, dando mamar para os dois. Eu falei, eu quero isso, né? E quando veio a realidade, primeiro que você olha para aquele ser ali, amor é construído, né? Até é bom falar num relacionamento, amor é construído. Né? Então, nossa, mas esse ser aí que eu tenho que amar, né? E a gente tem muita idealização da maternidade, né? E essa idealização é um peso muito grande sobre a mulher. É muito ligado também às questões aí religiosas, até do cristianismo. A depressão pós-parto é uma coisa muito comum, exatamente, né? Eu, falando de mim, eu acho que eu não tive, porque eu fazia terapia há muito tempo, eu tinha um círculo de apoio muito grande, mas é uma das maiores loucuras que aconteceu na minha vida. Deve ser uma piração na cabeça. Meu primeiro filho. Então, a questão hormonal, a pressão de amar imediatamente, né? Muito louco. E algo que é até interessante a gente falar dessa questão do amor e da paixão. Quando eu falei do amor do filho, eu lembrei nessa questão de casal. Porque o amor é algo que a gente constrói. E a paixão, já que a gente está falando de casal, é importante deixar claro que a paixão ela é doença. Né? Tem pesquisas até que acho que a mesma área do cérebro que é ativada quando você está apaixonado, é a mesma área quando você está demente, tem uma demência. Então, mas porque o cara, quando está apaixonado mesmo, realmente ele fica besta, né? Ele assim loucura. Fica pensando e tudo. Então a paixão ela tem que diferente, acabar. Né? E aí vem a questão novamente da idealização, dos romances, dos contos de fada, onde vai ser aquela vida toda, você aqui tudo lindo, maravilhoso, né? Aqui aquele frio na barriga vai acabar e tem que acabar, porque senão o amor não sobrevive. Senão você não aguenta, e você morre de frio. E principalmente no início dos relacionamentos é uma coisa que as pessoas não sabem lidar e as relações chegam ao fim por causa disso.
Pois é, bacana demais, Lúcia. Esse papo eu acho que está muito legal para você que está acompanhando aí, principalmente você, mulher que está no relacionamento também. Eu acho que pode ajudar muito isso. E no terceiro bloco, Lúcia, nós vamos estar falando sobre a autoestima da mulher, que é um trabalho que você também desenvolve nesse atendimento, né? De como melhorar essa autoestima nesse mundo, como você acabou de citar, Luísa Tomé, aí, tão assim mostrado como a perfeição, né, a beleza perfeita, a mulher perfeita em todos os aspectos e sentidos, e nós somos pessoas normais que não conseguimos atingir esse nível de perfeição que a gente sabe que é fabricado. Nós estamos chegando ao final do nosso segundo bloco, mas eu preciso lembrar a vocês dos nossos patrocinadores e eu preciso falar do aplicativo Busca Aqui. O aplicativo Busca Aqui, você consegue acessá-lo na sua Play Store e consegue aí estar com Montes Claros na palma da sua mão, com uma facilidade muito grande. Inclusive é melhor do que o iFood, melhor do que todos esses aplicativos, porque é daqui. É possível que no próprio Busca Aqui você encontre até piqui congelado, porque ainda não está no nosso período de piqui. Mas no Busca Aqui você encontra tudo que você precisar, baixa o aplicativo e tenha Montes Claros na palma da sua mão. E claro, a Personal Jingle, comunicação através da música. Você aí que é candidato a deputado federal, é candidato a deputado estadual, pois é, a chance sua de se eleger é agora, com a Personal Jingle. Nós produzimos aí jingles para suas campanhas publicitárias, inclusive o Délio Pinheiro, que esteve aqui conosco, fez o seu jingle com a Personal Jingle, que em breve vocês vão estar escutando aí nas ruas da cidade e vão atestar a qualidade da produção da Personal Jingle. O Bico d'Água vai ficando por aqui nesse segundo bloco, mas daqui a pouco chegamos com o nosso terceiro bloco com Lucy Saraiva. Daqui a pouco a gente volta. Ei, você é de Montes Claros? Então pare de perder tempo. Quando buscar por empresas e serviços, Busca Aqui. O Busca Aqui é da cidade e facilita a sua vida. Com apenas uma busca, você acha rapidinho aquilo que você procura. E o Busca Aqui é de graça. Não perca o seu precioso tempo. Quem procura, Busca Aqui.net. É isso aí, galera. Estamos de volta no Bico da Águia, nesse terceiro bloco. E o terceiro bloco aqui, durante o intervalo, tem resenha também, né, Lúcia? A gente continua falando aqui. O podcast continua e a gente lembrando aí de situações. Mas, Lúcia, eu vi na internet, recentemente, uma fala da ministra Carmen Lúcia, falando exatamente desse espectro da nossa formação machista e deu um exemplo que eu achei muito interessante. Ela falou, observe para você ver, o instrumento que a mulher aprende é o piano e ela tem que ficar sempre em casa, porque o piano, você não consegue colocar um piano nas costas para ir para os lugares tocar. Então ela vai tocar o piano, ela sempre vai aprender piano e quando chegar as visitas na casa, ela vai ser o bibelô que vai lá tocar piano para agradar as pessoas. Já o homem aprende violão, aprende pandeiro, aprende cavaco, aprende tamborim, vai para a rua, vai para os botecos, leva esse violão para tocar em todos os cantos, o homem da rua e a mulher da casa. E essa ideia realmente ela prevaleceu no sentido da formação cultural nossa, né? Assim, minha mãe, por exemplo, é uma grande pianista, doutora Mercedes, mandar um beijo para ela aqui, mas por causa disso. Já meu pai foi um grande violonista, né? Faleceu em 2017, mas tocava violão, né? E muito ligado à poesia e à música. E dentro disso aí, então, vem a formação dessa mulher. E como essa mulher ela pode buscar uma autoestima, ou seja, nesse mundo tão publicizado, né, com uma estética que muitas vezes ela não consegue chegar lá porque aquilo ali é fabricado. Nesse mesmo exemplo, né, do piano, a gente tem um livro que se chama O Mito da Beleza. Eu sou ruim de nome, mas até no meu Instagram tem a autora lá.
o mito da beleza, só você colocar aí que você acha na internet. Ele vem colocando justamente isso, né? Antes era o piano, para você ficar dentro daquele limite, e o mito da beleza ele vai prevalecendo. E aí hoje te vendem que você precisa fazer tal cirurgia estética, que você precisa comprar tal roupa. E isso é muito... Tá também sobre o homem, né? Mas é muito forte, sempre foi muito forte sobre a mulher. Porque hoje você não pode mais controlar se ela vai ter filho ou não, se ela vai ter um companheiro ou não. Ela tá, por mais que a gente ainda tenha esse machismo prevalecendo, a mulher tem mais essa escolha. Mas aí vem o mito da beleza, que é uma forma bem subjetiva de prender a mulher em determinados espaços. Então, aí tem pesquisas, o tanto que a mulher gasta com procedimentos estéticos, pensando na estética, né? E uma estética que você colocou, igual você colocou, que é vendida e que é inalcançável. Lógico, está mudando muito, e acho que até assim como tem um lado negativo das redes sociais, que tem um modelo também, que hoje são das influencers que vendem essa beleza, né, falando aqui especificamente de estética, mas também tem as outras influencers que vendem outro padrão, vendem, né, entre aspas, que estão mostrando outro padrão de beleza, e que isso é muito positivo, né? Quando eu era criança, era impossível, por exemplo, impossível mesmo, né, eu falar que uma mulher negra era bonita. Porque a gente não foi treinado para isso, a gente foi treinado de outra forma, né? Hoje a minha filha tem... Racismo estrutural que acontece até hoje. A minha filha, ela tem ídolas, fala ídola? Que são negras, seja em seriado, seja na música, bonecas, né? Então tem essa mudança, porque é até bom destacar, porque sobre a mulher negra, essa questão ainda do machismo, ela é mais... É mais difícil, forte, mais né? forte A mulher ainda. Negra, ela sofre esses impactos... Maior do que nós. Exatamente. Pela consequência da questão estrutural, né, do racismo estrutural, que vem de 300 e tantos anos de escravidão no Brasil. E aí está tudo ligado, essa questão do machismo, do racismo, hoje a gente fala muito, né, da questão da homofobia, são todas pautas que são interligadas, né? E não tem, às vezes, como a gente falar de uma, como aqui falar da mulher, sem, às vezes, tocar nesse tipo de assunto, né? Mas ainda é vendido, né? E vale lembrar também, frisar, que quando se fala de autoestima, a gente, normalmente, todo mundo liga às questões estéticas, né? Mas a questão estética é apenas uma pequena parte de várias partes quando a gente vai trabalhar a autoestima da mulher. Porque a autoestima é a forma como eu me vejo, como eu me dou valor, como eu acredito em mim mesma, né? Isso vai influenciar não só nas questões estéticas, mas em todos os âmbitos da minha vida, no meu trabalho, né? No meu posicionamento no mundo de uma forma geral, né? E a gente tem até que desmistificar isso, não é só a questão do padrão de beleza. Às vezes, igual a gente estava conversando aqui no intervalo, aquela mulher que cuida excessivamente das questões estéticas é até por uma insegurança para se sentir mais fortalecida através daquilo ali, mas porque, na verdade, a autoestima dela é muito doente. O que eles comentam, por exemplo, dessa relação, que fala assim, não, a mulher, ela se embeleza, não é para o homem, ela se embeleza para outra mulher ver, ou para ela mesma. Como é que é isso aí? Essa questão mesmo de todos esses tratamentos de beleza e tudo mais e tudo. Isso é para conquistar o parceiro ou é para a autoestima dela? Acho que é muito difícil a gente até perceber de onde que parte isso, né? Eu acho que o melhor seria o ideal. Eu posso falar do que é o ideal, que é realmente cada um vai ter as suas especificidades, mas o ideal seria para si mesma, né? Quando você faz alguma coisa para alguém, porque a autoestima, fortalecendo a sua autoestima, você se sente bem de qualquer forma e isso reflete em todas as áreas da vida e não menos nos relacionamentos conjugais. Porque né? assim, a mulher, por exemplo, faz todo um processo de embelezamento, corta o cabelo e tudo, não sei o quê. Aí, às vezes, chega pro cara, o cara nem repara. O cara nem olha, tem alguma coisa diferente? Acaba que não é muito do mundo do homem, né? Tem mudado. Isso os homens, cai... não é muito do mundo do homem, né? Assim como a mulher lá que foi
treinada para tocar seu piano dentro de casa, né, para ter limite ali no mundo dela, o limite ainda é colocado sobre nós através dessa pressão estética, né? Tem mudado? Tem mudado. A gente está pensando mais a respeito disso, mas é sem perceber. E aquilo que não é dito, aquilo que não é percebido, ele tem uma influência muito maior sobre nós do que aquilo que a gente fala, do que aquilo que a gente pensa a respeito. Então, sem perceber, nós vamos sendo levadas para os centros estéticos, para os blocos cirúrgicos, né? E aqui eu sou uma pessoa Criticar vaidosa, isso, não, eu passei exatamente. minha maquiagem para estar aqui, para me apresentar melhor, né? Mas tudo que é demais estraga, né? Todo excesso tem uma falta aí, com certeza. O homem, como sempre na história, né, da construção das famílias, em tese é o provedor. Inclusive, existem até religiões que falam isso, que quem tem que ser o provedor é o homem, que é o homem, a mulher tem que seguir, blá, blá, blá e tal, não sei o quê. E isso aconteceu durante muito tempo, pela própria, né, configuração da economia, da estrutura e tudo. Só que hoje a gente observa que muitas mulheres são a chefe da família no sentido econômico da coisa mesmo, que dominam, que criam as casas. E mais ainda, por isso que a gente precisa realmente valorizar a mulher como um ser especial, porque existem muitas, mas muitas famílias mesmo que são geridas apenas pela mulher. Porque, como você disse, o homem é o cara que fez o filho e sumiu, e acabou, e abandonou a família. Então você tem exemplos, e aí entra até a questão da mulher negra, porque entra no racismo estrutural que vem nessa história. Então, muitas mulheres, e muitas delas negras, hoje têm que cuidar de um número de filhos muito excessivo, e às vezes não tem condições financeiras para isso, mas tem que conseguir isso aí. Ou seja, é uma batalha, né? Sim, eu tenho até uma música que chama Maria, uma música bonita, que eu gravei há alguns anos atrás, que fala sobre essa questão mesmo, dessa mulher guerreira que está sozinha nesse mundo aí. Tem muita... eu uma vez fiz até na pandemia, onde eu fiz muita live, eu convidei uma amiga minha, Fernandinha. Ela é professora da Unimontes, do curso de Educação Física, e ela colocou justamente isso, falou muito da solidão da mulher negra, né? Porque ela sempre é preterida, principalmente na juventude. Está mudando? Está mudando. Temos muito a mudar. Mas tem esse peso ainda, né? E quando a gente tem um pouquinho de conhecimento a respeito, né, a respeito dessas pautas, seja do feminismo, do racismo, a gente tem muito a aprender. E todas essas pautas, principalmente, por exemplo, a do feminismo, né, ainda tem muito preconceito, principalmente com esse retorno desse conservadorismo, ela é benéfica para toda a sociedade, para o homem também, porque o homem o feminismo coloca um peso sobre o homem também. Essa questão de prover, dele ser forte, dele não poder se emocionar, dele não poder chorar. Né? A gente ainda ensina. Eu estaria lascado, né? nessa, porque eu choro fácil pra caramba. Que bom, né? E a gente tem essa liberdade hoje de mostrar nossos sentimentos mais. Por isso que eu falo, a gente estava comentando naquela hora, eu sempre acho que o mundo está melhor do que antes. As pessoas. Eu não tenho esse tipo de esse saudosismo. Ele é uma coisa mais bucólica, é uma coisa que a gente busca, mas pontuais, a gente não conseguiria viver na realidade que foi hoje, né? Mas isso prevalece muito nas conversas em qualquer lugar, porque antigamente que era bom, porque as coisas hoje estão assim. Eu acho que as coisas estão bem melhores. Né? Tem até um psicólogo que eu acompanho, e ele fala, gente, antes a gente se reunia na praça para ver as pessoas serem enforcadas. Era o programa de domingo da família. Para as pessoas serem enforcadas. Não, é interessante. Hoje, né, a gente está aí de outra forma, funcionando de outra forma. A gente, muitas vezes, tenta entender os processos atuais, né? E aí, muitas vezes, critica isso, mas são exatamente essas ações pontuais para tentar mudar o comportamento de uma sociedade relacionadas ao racismo, ao machismo. Então, realmente, nós não podemos ter tolerância com nenhum tipo de coisa, porque é só assim que a gente vai conseguir mudar a sociedade. Recentemente, eu vi um vídeo de uma entrevista da década de 80 de uma menina na praia, mas, assim,
se referindo aos moradores da periferia do Rio de Janeiro como animais grotescos e falando na televisão isso mesmo. Olha, esse tipo de gente não pode vir aqui, eles têm que ficar lá, é isso e aquilo e tudo, como uma coisa natural, aceita por todos ali naquele momento. Na década de 80 foi bem bizarra e muitas coisas nesse sentido. E hoje em dia as pessoas já não têm mais a condição de estar, ou seja, expondo a sua ideia, mesmo que ela pense isso dessa forma, porque, entre aspas, ela vai ser cancelada, sim. né? Tem por leis esse para momento. isso também, né? Então, assim, a evolução é importante. Sim. Eu acho que o conservadorismo, em alguns aspectos, ele pode até ter algo positivo, né? Talvez. Mas a evolução é fundamental para que a gente possa seguir. E quando a gente seguir. fala de evolução, a gente não está negando história, né? Muito pelo contrário. Dentro da perspectiva da terapia de família, que eu trabalho com os casais e com indivíduos, a gente tem muito essa questão do resgate da nossa história. A gente usa até o genograma, que a gente percebe muitos padrões que se repetem, né? E para a gente saber para onde a gente vai, a gente tem que saber de onde a gente veio, né? É verdade. Então, não é anulando essa história, né? Mas eu acho que agregando tudo isso aí. Agora, é interessante também, Lucy, a mulher, ela, muitas vezes, ela precisa ocupar os espaços e se afirmar e buscar esse sentido de igualdade com os homens, mas o que eu vi uma crítica, não sei, em algum lugar, é que muitas vezes elas tentam fazer isso com a postura de um homem, a postura do lado macho da coisa. Então, assim, ela é deputada, então ela vai para aquele embate como um outro cara mesmo, entendeu? Assim, ela talvez não valorize o aspecto feminino da coisa, mas ela, para se impor naquele meio que é predominantemente machista, ela é mulher, mas ela precisa ter atitudes machistas naquele sentido para ela se sentir vista ou respeitada. Então, isso é um aspecto cultural que precisa ser modificado, porque é muito complicado isso. E todo movimento, né, toda mudança, às vezes, ela passa por comportamentos extremos, que às vezes em determinados momentos são até necessários, né? Acho que em todo movimento, em toda luta, tem também extremistas, né? Seja daquilo que eu defendo ou não, tem os extremistas. Eu acho que assim, é sempre buscar o ponto de equilíbrio, né? E acho que se a mulher se porta dessa forma é porque ela tem uma história, ela tem as suas individualidades, né? E que não cabem em julgamento, mas que acho que cabe um autoconhecimento. Por exemplo, uma coisa que eu achei assim, eu fiquei extremamente chateado nesse sentido, foi o que fizeram com a nossa ex-presidente Dilma Rousseff, que foi a primeira mulher a governar o país e foi assim expulsa, impeachmentada. Agora, recentemente, até se chegou à conclusão que não tinha motivo nenhum, não tinha nada de pedalada, não tinha nada disso para... Mas aí o contexto político da época fez essa mulher... E aí eles tentaram desconstruir essa mulher de todas as formas. Ela é burra, ela é mulher, ela não sabe conversar, ela não sabe concatenar, mas uma coisa assim, absurda, em cima de uma mulher que tem uma história. Ela tem uma história de luta, foi torturada e tudo mais e tal. E que se hoje a gente está conversando a respeito disso aqui, né, com essa liberdade, ela e outras mulheres e homens também. Então, assim, independente se você é simpático, apoiador do partido dela e tudo, não importa. É uma mulher que está sofrendo assim, um impacto muito grande de todos esses aspectos e ela saiu de cabeça erguida. Ela desceu a rampa de cabeça erguida, foi recebida, foi acolhida. Então, eu achei assim que foi um baque muito grande. E aí, em contrapartida, como a loucura está muito grande, essa questão política, você vê mulheres criticando ela, porque são de outro lado e achando que é isso mesmo e tudo. E pegando essa caricatura que às vezes que foi colocada por ela. Eu gostaria muito que uma outra mulher fosse presidente da República. Não sei se vai ser dessa vez, né? Tem até uma candidata, Simone Tebet, mas acho que ela não vai ter força política por causa dessa polarização toda que a gente está vivendo. Mas por mim, eu deixava tudo na mão das mulheres, velho, porque, sinceramente, eu acho que as mulheres sabem cuidar muito bem de tudo. E a gente tem que sempre ter essa consciência de que esse movimento que a gente
continua lutando da mulher estar onde ela quiser, não quer dizer que todas as mulheres são corretas, são perfeitas. São seres humanos, né? São seres humanos, mas que esse lugar dela é necessário da gente correr atrás desse lugar nosso mesmo, né? Porque nós temos que também ter essa capacidade de escolha, né? Tem pouquíssimo tempo que as mulheres, a gente pensar em termos de história, que a mulher vota. Pouquíssimo né? tempo, é muito pouco Outra tempo. coisa que é um reflexo de que nós ainda somos ferradas, literalmente, pelos homens, é porque a maioria das mulheres ainda usam o nome do marido quando se casam, né, no civil. É um reflexo disso, que a gente não para pra pensar. Você vai tão naturalmente lá casar e pega o nome do marido. E aí o nome que vai ser levado é o dele, né? É uma forma de como você ferra É boi. cultural. É cultural. E cultural. não é só do Brasil, né? Mas é algo muito significativo. Quando você. Tanto que legalmente eu posso colocar o nome do meu marido, ele pode colocar o meu sobrenome, ou posso não escolher, mas a maioria das mulheres vão que naturalmente absorve o nome do marido, né? É algo simples, que talvez não... lógico que vai depender de como você age na sua vida de casal, como é seu marido, como você atua no seu relacionamento. Mas é um reflexo, é muito simbólico ainda, né? Você ir lá e colocar o nome do seu marido quando você casa no civil, né? Que entra naquele aspecto que a gente falou da posse, né? Opa, agora ela está com o meu nome, então ela é de minha porque propriedade. Veio daí, né? Porque veio né? daí, veio de ser uma propriedade do homem, né? E a mulher, por exemplo, só votava quando se começou a mulher a votar, ela só votava a que era autorizada, né? Pelo pai, pelo marido. Eu acho fundamental, até para a autoestima de todas as mulheres, né, que vivem na batalha do dia a dia, porque esse mundo de princesa acabou. A mulher tem que partir para a luta, ela tem que... Ela tem seu trabalho, ela tem sua luta, sua batalha, e muitas vezes como arrimo de família mesmo, para tentar... Né, tudo isso. Então, assim, eu espero que o mundo evolua para que as mulheres elas tomem o lugar que é delas, ou seja, de protagonismo junto com o homem, sem estar no nível abaixo nesse sentido. E quando eu falo isso, eu falo nas representações políticas. Você vai na Câmara dos Deputados, você tem 500 deputados, 400 homens, 450 homens e 50 mulheres. Você vai nos grandes executivos das empresas, e aí no caso das empresas mais ainda, porque são homens e brancos, né? Brancos e tudo, mas cis e brancos que estão nesse comando, porque é esse domínio que vem há muito tempo já regendo como as coisas acontecem. Então a gente espera que mulheres surjam guerreiras, que mostrem o seu exemplo para estar também influenciando outras mulheres, né? Você, com esse trabalho seu que você faz, que é importante. Você consegue atingir resultados? Você consegue aumentar a autoestima das mulheres mesmo? Você vê isso no seu resultado? Sim, a gente vê, né? Tanto na clínica, na terapia, quanto em trabalhos que eu desenvolvo, até aprendi com a pandemia, fui obrigada a aprender, cursos de... a gente fala curso, né? Mas assim, são formas terapêuticas, né? Com vídeos eu faço e ali tem exercícios simples, porque de repente fala assim, melhorar a minha autoestima, mas como? Como é que é isso, né? Primeiramente através desse autoconhecimento. E o que é autoconhecimento também? É difícil de se agora Aí é uma você coisa... de colocar em prática algumas coisas que funcionam, assim, sim. Nós ainda vivemos uma cultura machista, isso é muito complicado e difícil de desvincular, e com certeza com as gerações e com a educação para essas gerações, para que você consiga, né, na verdade, evoluir nesse sentido. Mas, por exemplo, Montes Claros é uma cidade que você chega na avenida, né, você chega ali na cidade, você tem um outdoor com uma mulher exposta como se fosse um produto, falando assim, fulana de tal está na cidade por todos esses dias. É um outdoor de prostituição, né? E vendendo aquela imagem ali daquela mulher daquele jeito, como um objeto e tudo, que a mulher, muitas vezes, sempre foi olhada com esse objeto. Então, mesmo nesse mundo que a gente busca evolução,
esse aspecto ainda ele é muito real, as pessoas ainda enxergam isso livremente. Você passa ali no outdoor, perto ali do trevo ali não sei se é da CEO e tudo, tem um outdoor gigante, entendeu? Da mulher sendo exposta dessa forma. Exatamente. E ainda a mulher como um objeto do homem, né? Do homem, totalmente. E tem até, assim, alguns questionamentos, que caberia também outro podcast, quando a gente vê algumas mulheres que representam o Brasil, por exemplo, na música, a gente tem hoje Anitta, tem outras que ainda... Isso, eu queria repercutir isso, expõe o corpo, né? Na verdade, eu ainda não tenho, assim, uma opinião minha bem formada a respeito. Eu acho que tem o lado que, porque é uma mulher que está fazendo sucesso, ela é apedrejada. Mas ela pode fazer isso? Agora, ela tem o corpo bonito, ela pode fazer, ela tem o direito. Ela tem o direito de fazer isso, mas ainda acho que tem algo de objetificação, eu ainda não tenho isso formado em mim. Mas só que o que acontece dentro da sociedade machista? Pegando a Anitta mesmo, que todo mundo conhece, ela é vista negativamente ainda por essa questão do conservadorismo, e até quem não é conservador, aí focam muito na questão da sensualidade dela. O tanto de coisa que essa mulher... Ela é empresária, ela consegue fazer as coisas, mas os nas shows. Conversas do barzinho, entre os homens, entre as famílias, esse aspecto não é o mais relevante. O relevante é a questão da sensualidade e tudo mais. Da sensualidade ou da sexualização que ela usa, né? Então, é o olhar que a gente coloca sobre as coisas. É muito interessante. Por exemplo, as revistas, né, de mulher, que eram revistas masculinas, então você tinha a Playboy, a ele e ela e tudo. Cara, aquilo eu já vi muito, né? Porque na minha época eram essas revistas que tinham. Mas é um mercado de carnes ali, velho. É uma coisa assim, meio que uma exposição de algo que a mulher está sendo colocada como objeto. Exatamente. Ali, né? Eu teve um movimento agora, até o Luciano Huck na Globo, né, que ele chega para tomar o lugar do outro apresentador do Faustão, ele tira as dançarinas, né? A gente que está sempre, eu que estou sempre com esse olhar para as coisas, eu achei muito interessante, né? Pode passar despercebido. E ele, no início da carreira, ele que colocou a tiazinha, super as objetificado, outras, a feiticeira. E ele coloca isso também, né? Que essa mudança, a gente pode mudar também o nosso olhar e a nossa forma de agir. E eu me lembro mundo, que na né? época realmente vendeu muito essa questão sexual. Ele que leva, e hoje ele tem até uma série dele na TV que ele está colocando essa evolução dele, e ele coloca isso. Agora não tem mais as dançarinas no programa, porque é uma forma, né, de objetificar também, de conseguir um lugar para a mulher apenas naquele lugar. Né? É verdade. A Anitta está ali porque ela quer, e ela tem muito mais do que isso. E ela é poderosa, né? a Anitta é poderosa, e eu admiro demais a Anitta. Né? Eu posso não concordar, eu posso não concordar, não querer agir dessa forma, não querer, mas é uma liberdade, é liberdade também. Né? É verdade, é verdade. Lúcia, a gente está chegando no final do nosso podcast. Você vê como é que passou rápido, hein? Foi bom. A gente vai bater no papo aqui, esses assuntos, assim, às vezes um pouco delicados e tudo. Mas eu acredito que você aí de casa que está acompanhando a gente também pôde entender um pouquinho, né, até sobre o trabalho que a Lúcia desenvolve nessa questão de valorizar a autoestima, que a gente tanto precisa, e tantas mulheres hoje, né, vivem uma situação que precisam dessa ajuda. Então, eu queria agora que você falasse um pouquinho sobre esse atendimento seu, como é que as pessoas podem estar te achando, podem estar procurando a Lucy, tá? E suas declarações finais aí no nosso podcast. Sim, primeiro agradecer, né, o espaço, minha primeira experiência, assim, eu achei que ia doer mais, mas não doeu. Eu faço um trabalho no Instagram, acho que o mais fácil, acho que foi até colocado aí, eu acho, né, @Lucy, né, com LUCY, Saraiva, Psi. Acho que é a forma mais fácil de encontrar, né, o meu trabalho e informações, porque eu estou ativa, né, sempre colocando conteúdos para os casais, para as mulheres, né. Tem a terapia que eu realizo presencial aqui em Montes Claros e online também, né. A pandemia adiantou isso para a gente. E tem um trabalho também online que eu faço de autoestima focado em mulheres, que também no meu perfil lá tem tudo, vocês podem entrar em contato tanto pelo WhatsApp, que está lá colocado o link, como pelo direct mesmo, para a gente conversar. Estou sempre aberta a conversar e mostrar isso aí. Que bacana, Lúcia. E é importante frisar também que a autoestima, sempre colocar isso para a gente aprender, que a autoestima vai muito além
dos aspectos físicos. O aspecto físico é apenas uma pequena parte, né, desse gostar de si mesma, né? Porque quando a gente está bem com a gente mesma, a gente está melhor no mundo, e aí pode parecer romântico, mas aí o mundo está melhor também. Vamos ser certeza, felizes, né? né? Porque o que importa é ser feliz nessa vida. E a terapia, ela, né, quem quiser fazer comigo, lógico, estou de portas abertas, mas é pensar também que é para todos, né? Hoje a gente tem as faculdades, tem os centros de saúde, conheço várias pessoas profissionais bons que atendem, né? As faculdades, a gente tem umas 3 faculdades onde tem o estágio clínico, onde as pessoas podem procurar, é supervisionado pelos professores, né? Então, a saúde emocional está aí para todo mundo, né? Também. Bacana, com certeza. Lúcia, muito obrigado por sua presença, é um belo trabalho que você desenvolve. O Bico d'Água vai chegando no final, mas antes eu preciso lembrar vocês dos nossos patrocinadores, que é o aplicativo Busca Aqui, Montes Claros na palma da sua mão. Você baixa o aplicativo e tem Montes Claros aí a seu dispor. E o Personal Jingle, o site Personal Jingle, produção de jingles, comunicação através da música. Você quer divulgar a sua empresa, você quer candidato, quer divulgar a sua campanha, procure a Personal Jingle, que você com certeza vai se dar bem, porque música é tudo de bom. Gosta de música, Lúcio? Arte, né? Eu acho que arte. O que é que você gosta de escutar? Eu sou eclética em tudo na vida. É? Em tudo na vida. Ah, bacana. Depois eu vou te mostrar, então, os trabalhos que a gente faz na música, para você também começar a acompanhar o nosso trabalho na música, tá bom? No Bico d'Água vai ficando por aqui, mas na semana que vem nós temos uma entrevista super bacana só para você. Gente, um super beijo e até a próxima. Valeu!